Olá, eu sou Paulo Demenato, eu sou médico, sou oftalmologista, sou especialista em medicina espacial, sou piloto e já sou aposentado. Então eu me sinto muito confortável para falar sobre o assunto. Nós fazemos inspeção de saúde para pilotos de avião, nós temos mais de 100 mil inspeções feitas na nossa clínica, então eu estou muito confortável para falar sobre a saúde do aeronauta, muito confortável. Essa apresentação vem de encontro com um monte de coisa que eu vejo na minha experiência profissional de médico. Isso aqui é um misto, essa apresentação é um misto de medicina preventiva com geriatria. O que acontece? Você tem que se preparar para aposentar, inclusive preparar a sua saúde para a aposentadoria. Então você vem do fato de medicina preventiva. E você tem também que cuidar da sua saúde quando você ficar velho, ou ficar gerontolescente, que nós vamos falar sobre isso. Eu tenho mais de 60 anos, também isso é importante falar, então estou a cavaleiro para falar sobre o assunto. Por que existe essa preocupação cada vez maior com relação à aposentadoria? Porque as pessoas estão chegando lá. Há 30, 40 anos atrás, o indivíduo morria com 40 anos, 50 anos. Quando eu era jovem, um indivíduo de 60 anos era velho, não tinha mais, era um pária social. Hoje em dia não, um indivíduo com 60 anos, eu tenho mais de 60 anos. Já um indivíduo que é ativo, presta serviço, é ativo, tem ocupação na comunidade, tem trabalho laboral para fazer. Por isso é que existe essa preocupação com a aposentadoria. É porque a pessoa chega lá hoje. Antigamente não chegava. Esse é o problema, né? Então, por isso que eu falo que eu tenho que fazer uma análise antropológica, filosófica, estatística, estratégica e psicofísica. Por que antropológica? Porque a idade vem aumentando, as pessoas vivem mais, a expectativa de vida aumenta. Então, mudou o conceito de ser humano. Antigamente, os anciãos tinham 30, 40 anos de idade. Hoje em dia você encontra pessoa com 100 anos de vida relativamente bem. Então, isso é uma realidade e vai acontecer cada vez mais. Antigamente era realidade, uma exceção em centenários, né? Hoje em dia está se tornando comum, porque a qualidade de vida, a expectativa de vida está mudando a favor. Filosófica, porque tudo isso que eu estou falando é um conceito filosófico mesmo. A gente tem que se preocupar com o que a gente vai fazer nessa idade que a gente vai se aposentar, por exemplo. Estatística, que eu vou mostrar isso também. Está mudando o tipo de vida que a humanidade está tomando. Nós vamos falar do Brasil, mas está mudando essa expectativa. Então, isso está acontecendo, isso deve ser levado em consideração. Estratégica, porque você tem que se preparar, é um jogo estratégico, você tem que se preparar para isso. E psicofísica, que é o tema médico que a gente vai cuidar da história aqui. O que acontece? Aumentou a expectativa de vida. Aumentou. A expectativa de vida era 40, 50 anos atrás, nos anos 50, nos anos 60. Hoje, nos anos 10, a caminho dos anos 20, hoje não viver com qualidade de vida com 70, 80 anos já é uma realidade. A pessoa pode com 80 anos ter qualidade de vida. Isso não existia 50 anos atrás. Então, como a expectativa de vida acontece, hoje em dia existe a preocupação com a aposentadoria porque você vai chegar lá. Excetuando alguma doença aguda, algum trauma, algum acidente, numa qualidade de vida normal, numa realidade normal, você vai chegar lá. Então, a hora que você chegar com 60 anos de idade, você está bem, ativo, saudável e, teoricamente, sem o que fazer. Isso não existe mais hoje em dia. Não existe mais isso. Isso é uma inutilidade. O que concorre para isso que está acontecendo? Primeiro, a evolução das boas práticas médicas, né? A gente tem a invenção da penicilina, que é um antibiótico, tem menos de 100 anos. Quer dizer, antigamente, o indivíduo morria de gripe, morria de infecção, né? Quer dizer, nos anos 30 não tinha isso, a pessoa cortava uma perna, sofria uma infecção, morria. Quer dizer, então, há menos de 100 anos atrás, o risco de uma infecção, o risco de uma morte
por infecção era enorme, era fundamental. Aí você tem a evolução da patologia, a evolução das boas práticas médicas. Para isso, infelizmente, concorrem as guerras, né? A Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a evolução da medicina na Segunda Guerra. Você vê a guerra, infelizmente, contribuindo para as boas práticas, né? Existe um negócio que a gente aprende na Primeira Guerra, que é lavar as mãos. Antigamente, na Primeira Guerra, quando manipulavam um soldado, ia para o outro soldado, não lavavam as mãos. Você levava a infecção de um doente, de um soldado para o outro. Então, com a evolução de vamos lavar as mãos, inclusive, hoje em dia é fundamental lavar as mãos. Com a evolução desses conceitos básicos de higiene, a gente tem evolução da qualidade de vida. Então, as boas práticas médicas, os remédios mais sofisticados, né? Hoje em dia... Os diagnósticos também. Os diagnósticos, os exames, né? Assim, eu fiz medicina nos anos 70. Nos anos 70, não tinha o arsenal terapêutico que a gente tem hoje em dia. Né? O meu professor de obstetrícia, ele usava uma fita métrica e um pinar, que era um negócio para escutar. Quer dizer, eu fui conhecer um aparelho para escutar o coração, eu estava no 6º ano, em 1980, quer dizer, ontem, 1980 foi ontem. Né? Quer dizer, então, a evolução da medicina foi muito grande. Quer dizer, eu fiz medicina inteira, não conhecia tomografia, não conhecia ressonância, eu fiz medicina conhecendo o raio-x. Não acontecia isso. Então, as boas práticas médicas contribuem para chegar nesse momento que a gente está hoje. Né? Isso é que é importante a gente pensar, né? Porque a preocupação da aposentadoria é filosófica, porque hoje em dia você vai chegar lá. Né? Existe uma busca pela vida saudável. Nos anos 70, quem fazia academia, quem fazia ginástica, quem ia ser lutador, ia ser boxer, não existia isso. A primeira vez que se fala sobre fazer uma atividade física para manter uma qualidade de vida foi em 1970, o professor Kenneth Cooper, que inventou um negócio que era caminhar 12 minutos por dia. Isso nos anos 70, que virou o tal do método de Cooper. O método de Cooper era só isso. Ele falava para a pessoa caminhar 12 minutos por dia. Quer dizer, para controlar a saúde, para controlar peso. Isso é nos anos 70. Até os anos 70 não tinha esse negócio de fazer esporte. Quem fazia esporte era o boxer, era o atleta que jogava futebol. Não tinha pessoa fazendo esporte ou cuidando da saúde com a preocupação de levar uma vida saudável. A alimentação saudável também começa a falar nos anos 70, nos anos 80, criou-se assim, tinha a dieta dos soldados, dos cavaleiros do Canadá. Aí tinha os Weight Watchers, os vigilantes do peso. Isso é anos 80. Até os anos 80 não tinha essa preocupação em cuidar da alimentação. Então, essa evolução das boas práticas médicas, da busca pela vida saudável, é que começa a aumentar a expectativa de vida e o tempo de vida e a qualidade de vida para a pessoa chegar lá. Essa é a história. E tem uma outra coisa que está acontecendo hoje em dia. A pessoa não quer mais envelhecer. Antigamente a pessoa aposentava, encostava, ia para casa, né? A mulher ia para casa fazer crochê lá no bico do crochê, no bico do bule, o homem ia sentar, ia ver televisão. Hoje em dia não existe mais isso. Hoje em dia, uma pessoa de 60 anos se autoconsidera extremamente ativa. Existe um termo novo que está sendo cunhado, que é o tal do gerontolescente. Do mesmo jeito que existe o adolescente, que é aquele espaço entre a infância e a vida adulta, é o adolescente, existe o gerontolescente, que somos nós, né? Quem está teoricamente aposentado na terceira idade e não quer envelhecer. Hoje em dia existe isso nunca existiu na humanidade. Uma pessoa que não queria envelhecer. Antigamente a pessoa queria ser velha. Não, eu sou velho, hoje em dia não. Uma pessoa de 60 anos quer ser ativa, quer fazer esporte, quer compartilhar o que aprendeu. Isso é coisa de conhecimento. Quer dizer, então a gente escuta assim, não, porque a hora que eu sei tudo, eu estou velho e vou morrer. Não, agora que você sabe tudo, agora é a hora de você compartilhar o que você tem. Essa é a sua importância social.
Quer dizer, então, o velho de ontem é o gerontolescente de hoje. Ele não quer envelhecer, ele não quer envelhecer. Ele cuida da saúde, ele cuida da cabeça, ele cuida do físico, ele se cuida para manter ativo. Ele não quer envelhecer. O trabalho é terapia ocupacional. Faz parte da vida trabalhar. É terapia ocupacional. Você não vai... A pergunta que a gente estava falando é isso. Você vai aposentar, não vai mais trabalhar. Muito bom. E vai fazer o quê? Esse fazer o quê faz parte do projeto de aposentadoria. Né? Você vai falar, não, vou cuidar da minha saúde. Faz parte da sua saúde você fazer esse projeto de vida para quando você não trabalhar mais na sua atividade principal, na sua ocupação principal. E vai fazer o quê? Tem que ser preparado, tem que ser pensado. Isso é que é importante. Né? Porque você vai chegar com 60 anos, 65 anos, ativo, que esse é o conceito. Tudo isso que eu estou falando começa nesse conceito. Não adianta você chegar estragado com 60 anos, aí acabou o projeto. Então o projeto é chegar bem aos 60 anos para fazer alguma coisa, continuar fazendo alguma coisa, compartilhar alguma coisa, ou distribuir, ou retribuir, ou contribuir com o que você já fez nessa vida inteira. Não simplesmente rasgar todo o seu conhecimento adquirido porque você está velho. Então você, como gerontolescente, precisa compartilhar isso com os outros. Não é hora de parar, é hora de compartilhar. Então, fundamental o idoso de ontem virar o gerontolescente de hoje ativo e preocupado com isso. O que acontece na parte estratégica ou estatística? A humanidade está mudando, a quantidade de filhos vem caindo. Antigamente, no nosso tempo, nos meus anos 60, 70, eu tenho mais 2 irmãos, somos em 3 irmãos. Era raro 3 irmãos, era 5, 7, 10, 13. Existia um monte de gente. Gente gera trabalho, gera contribuição, gera previdência e gera aposentadoria. Esse é um processo. Hoje em dia, a quantidade de filhos está diminuindo. Ninguém mais tem 3 filhos. A pessoa tem 2, tem 1 ou tem nenhum. Então, essa menor quantidade de filhos também gera um problema previdenciário, porque você não tem gente saudável trabalhando para gerar renda, benefício para as pessoas que estão aposentando. E cada vez mais tem gente se aposentando, porque a qualidade de vida, a expectativa de vida está aumentando. Então, essa preocupação de menor quantidade de vírus é uma preocupação estatística. Vai faltar dinheiro amanhã, essa história, porque não tem gente trabalhando. Todo mundo quer se aposentar. Todo mundo quer se aposentar. Por quê? Hoje em dia você vai chegar lá. Antigamente não tinha essa preocupação porque você não chegava lá. Hoje em dia, antigamente, quando eu fiz medicina nos anos 70, 50 anos, 60 anos, era a idade que a pessoa morria. Tinha jeito, não tinha jeito. Então, não tinha essa preocupação. A pessoa se aposentava e logo depois morria. Então, não tinha essa preocupação. Hoje em dia, a preocupação com a aposentadoria é importante porque todo mundo vai chegar lá. A não ser que você tenha uma doença mais grave, um acidente, um trauma, alguma coisa capacitante. A pessoa com 60 anos faz tudo hoje em dia. Né? Então esse é o problema da aposentadoria, é porque você vai chegar lá, então você quer estar pronto para isso. Qual é o objetivo da aposentadoria? Você tem que se preparar para isso. Né? A previdência, né? Apesar da palavra previdência e providência serem sinônimos, né? A previdência seria um preparo para essa ação. Você tem que se preparar, você tem que fazer um plano de previdência. Você tem que fazer como você vai se preparar, vai se prever para você chegar nessa gerontolescência, que é a palavra que eu gosto. Eu não gosto da palavra idoso, eu gosto da palavra gerontolescente. Inclusive existe um médico que faz gerontolescente. O geriatra está se tornando um gerontolescente, é um médico que faz gerontolescência, não faz mais geriatria. Geriatria passou a ser um termo do velho, hoje em dia ele é um gerontolescente. Então essa é a preocupação. E a providência é a ação. Não é mais a providência divina que a gente falava, não, porque a providência divina. Não, a providência somos nós, é a ação que nós temos que tomar para chegar no futuro. O que nós estamos fazendo hoje de preparo, que é a providência que nós vamos tomar, prevendo o dia de amanhã que nós vamos chegar. Então, esse é que é o projeto da aposentadoria e saúde.
Isso aqui é o tripé da aposentadoria. Isso aqui é a coisa mágica da aposentadoria. Esse é o tripé da aposentadoria. A pessoa, quando se aposentar, tem que ter isso aqui. Estabilidade social. O que é estabilidade social? Você tem que estar bem. Você tem que estar bem socialmente. Você tem que ter uma ocupação. Você tem que ter um hobby. Ah, eu fui piloto a vida inteira. Faz alguma coisa relativa a isso. Escreve um artigo para jornal. Vai dar aula de instrutor no aeroclube. Vai dar aula teórica no curso. Vai repartir, compartilhar, distribuir alguma coisa que você tem. Tem os seus amigos, tem um círculo de amizades que você cultivou todo o tempo. Ah, eu não tive tempo de cultivar porque eu passei a vida inteira voando. Exato, esse é o erro. Esse é o erro. Esse é o erro. Você tem que ter uma vida social. Você tem que ter esse compartilhamento, esse espírito. Porque é esse cunho social, esse estofo social que você tem durante a sua vida que vai sustentar o seu período de estabilidade e aposentadoria. Né? Estabilidade financeira, lógico que é importante, mas se você chegar bem nessa gerontolescência, você continua trabalhando. Qual é o problema? Porque a grande pergunta da aposentadoria é: vou me aposentar e vou fazer o quê? Então, você tem que se preparar para se aposentar e tem que se preparar para fazer o quê? Ah, eu vou me preparar, eu vou estar montando uma escolinha, que quando eu ficar velho eu vou cuidar da escolinha. É continuar trabalhando. Sempre, o projeto sempre é continuar trabalhando. Ah, é porque eu vou cuidar de galinha no sítio. Tudo bem, você tem que ter o sítio e tem que ter as galinhas. Quer dizer, você tem que se preparar para ter o sítio e as galinhas. Então, você sempre vai trabalhar. Esse termo de que eu vou me aposentar e vou parar de trabalhar, isso acabou, isso não existe mais. Isso não existe mais. Então, o conceito hoje em dia é o que fazer quando parar. Você vai trocar a sua ocupação principal para outra ocupação. Né? Quer dizer, eu não deixei de ser médico em nenhum momento, apesar de ser aposentado. Muito pelo contrário, eu continuo inventando coisas, eu continuo criando novos projetos com 60 anos de idade. E assim vai. E a amarração toda que a gente fala é a estabilidade psicofísica. É isso que eu estou falando como médico. Você tem que chegar bem psicofisicamente aos 60 anos. Esse aqui é a amarração. Talvez essa seja a maior e melhor caderneta de poupança que você possa fazer. A gente tem na nossa clínica mais de 100 mil inspeções feitas. A gente tem contato com pilotos, eu sou piloto também há muitos anos na nossa clínica, e a gente vê isso. O piloto não tem tempo para se cuidar. Pois é, o não ter tempo para se cuidar hoje vai refletir amanhã. Amanhã faz parte do projeto de vida. Ah, eu não tenho tempo para me cuidar, eu chego à noite no pernoite e não vou me cuidar. Aí não cuida da saúde, vários pernoites, entendeu? Quer dizer, não tem jeito. Vai chegar no final, ele não vai ter o que fazer. Vai estar com qualidade de vida ruim. Aí aumenta de peso, vira diabético, vira hipertenso. Isso aí, na medicina, chama-se sobrecarga autoprovocada. Quando eu fiz medicina, nos anos 70, não existia isso. Essa palavra começa a ser dita nos anuários médicos nos anos 90, com o nome de síndrome metabólica. Nos anos 70 não existia essa síndrome metabólica. O que é síndrome metabólica? Diabetes, hipertensão, obesidade, tabagismo, alcoolismo. E nos anos 10, agora mais recentemente, depressão. Depressão é a terceira maior causa de afastamento. Então, esses itens que eu estou falando, que compõem a síndrome metabólica, isso não existia nos anos 70. Acho que a pessoa morria antes, não sei. Mas não houve essa preocupação desde então com essa síndrome metabólica. Isso começa a ser escrito nos livros médicos nos anos 90. Síndrome metabólica. O que é síndrome metabólica? É uma sobrecarga autoprovocada. Eu tenho diabetes. A diabetes, o que é? Diabetes é uma exaustão das células do pâncreas por oferta de açúcar e oferta de carboidrato. Ou seja, você está dando mais comida para o seu corpo que ele é capaz de processar. Ele vai guardar. A maneira mais leve, mais fácil do corpo guardar energia é gordura. A gordura é material. E a gente, antropologicamente falando, a gente veio de uma situação que a gente vivia um momento de fome. Comida
começa a ser um negócio mais farto depois que aparece a geladeira. A minha avó guardava comida no pote de gordura. Né? O que você fazia? Você caramelava a comida, você salgava a carne. A comida passa a ser mais farta quando aparece a geladeira. Quando é que a geladeira aparece? Nos anos 50. Então, isso é tudo muito novo, isso é tudo muito recente para a gente. Né? Quer dizer, então, você começa a ver que não tinha essa preocupação em que a pessoa tinha que emagrecer. Na realidade, a pessoa não tem que emagrecer, a pessoa tem que não engordar. Né? É diferente. Né? A pessoa é hipertensa. Por que a pessoa é hipertensa? Porque a oferta de comida é muito grande, a oferta de sal é muito grande. O alimento processado. Como é que você conserva a comida? Dentre outras coisas, sal. Você salga a carne salgada lá. No Nordeste, todo mundo comeu comida salgada a vida inteira e não tem história de hipertensão. Porque a pessoa vai trabalhar. Né? Aqui a pessoa come com sal e vai ver televisão no controle remoto. Quer dizer, então a preocupação não é perder peso, a preocupação é não ganhar peso. É por isso que quando eu estou falando sobre isso, eu não estou falando sobre hoje, eu estou falando sobre o processo, que você tem que trazer isso. Não é emagrecer 10 quilos, é não engordar os 10 quilos. E como é que você faz? Se preparando. O projeto de aposentadoria, quando a gente fala em saúde, passa por isso. Né? O jovem tem que estar preocupado, primeiro, porque ele vai chegar lá. Segundo, o aspecto psicofísico é fundamental. O que é psicofísico? Psíquico e físico. Né? Físico, o que você vai fazer? Você vai se preparar, você vai cuidar do seu corpo, você não vai engordar, você vai cuidar da saúde. O arsenal médico, o arsenal terapêutico hoje em dia é impressionantemente grande. Hoje em dia você tem condições de buscar muito recurso para você controlar a doença. Né? Hoje em dia o vivente com AIDS, o AIDS aparece, síndrome de AIDS aparece no final dos anos 70, começo dos anos 80. A gente não sabia o que era. Eu formei médico sem saber o que era AIDS. Quando eu fui interno na faculdade de medicina, eu entrava para visitar um aidético com um capa, porque eu não sabia o que era. E hoje em dia o vivente com AIDS, ele tem vida normal. Então, a qualidade da medicina mudou, a expectativa mudou. O vivente com AIDS hoje vive uma vida normal. Então, não tem mais essa preocupação que vai morrer. Hoje em dia ninguém mais vai morrer. Hoje em dia todo mundo vai viver. Então, existe essa preocupação em você chegar com saúde. Né? Além do aspecto físico, tem o aspecto psíquico. A depressão é a terceira causa de afastamento. O idoso, o índice de suicídio no idoso é altíssimo. É altíssimo. Porque o idoso chega na sua aposentadoria e não sabe o que vai fazer. É altíssimo o índice de suicídio. Porque ele se sente frustrado. Porque o que eu vou fazer da minha vida? Porque não se preparou para o que eu vou fazer da minha vida. Né? Então ele chega com a aposentadoria dele e não sabe o que fazer. Então essa é outra preocupação grande. Então, eu fumei a minha vida inteira. Tem consequência. Eu bebi a minha vida inteira. Tem consequência. Eu comi mais do que deveria. A gente precisa de 2.500 calorias por dia para viver. O que é isso? É um pingado, um pão com manteiga, um bifinho. Então, de repente, você tem essa oferta enorme, que você vai na churrascaria rodízio, né? E come para a semana. O corpo guarda tudo. O corpo da gente é fantástico. Ele não joga nada fora. Ele joga fora a água, porque ela tem que diluir o xixi. Senão nem a água ele jogava fora. E você joga fora o cocô, porque não tem nada ali. Mas ele, mais nada. Tudo que é energia, ele guarda para um momento de precisão. De um momento futuro. Então, o projeto da aposentadoria passa e você não chegar nesse cenário. Aí você chega diabético, hipertenso, obeso, tabagista, né, bebendo. Você tem esse problema. Você vai chegar com a sua saúde comprometida depois dos 60 anos. Esse é o problema. Esse é que é o plano de aposentadoria. Não é a previdência privada, não é a caderneta de poupança. É a sua saúde que é o plano de aposentadoria que você tem. Não adianta chegar lá com dinheiro e desse jeito que você vida, falou, né? Sem qualidade de vida. Você vai gastar dinheiro na farmácia. A gente gasta R$1.000 de remédio por mês. Farmácia. Isso aqui é só título de curiosidade, né? Nos anos 70, eu nasci nos anos 50.
Nos anos 70, a pirâmide etária era um triângulo virado para cima. Quer dizer, existiam jovens, que era a minha situação nos anos 70, e poucos velhos, né? Hoje em dia, né? E a população está acontecendo isso, a população está crescendo menos. Você tem nos anos 70, 90 milhões de pessoas, você tem nos anos 80, 150. Aí você vê o decréscimo, né? Nos anos 2000, 200 milhões de pessoas, 205. A população está crescendo cada vez menos. Então os velhos estão subindo a pirâmide e os jovens não estão entrando. Não. Então está faltando gente para trabalhar, gente para cuidar da gente, e nós estamos aqui. Hoje em dia nós somos o topo dessa pirâmide, com 60 anos, 70 anos e extremamente saudáveis, desde que a gente tenha feito o nosso plano de aposentadoria. Nosso plano de aposentadoria, eu acho, na minha opinião, que não passa pela... É claro que existe a estabilidade financeira, mas é só um tripé. Você tem que ter a vida social para não ter problema, você tem que ter uma estabilidade psicofísica e não ter um problema financeiro, lógico. Se você não conseguir se equilibrar financeiramente, e se você estiver equilibrado socialmente e psicofisicamente, você tem 2/3 da perna. Toca a vida, não simplesmente aposentar, né? Esse é o conceito de saúde descrito pela Organização Mundial de Saúde. Quando em prova de medicina preventiva, de higiene e saúde, quando um médico pergunta assim, qual é o conceito de saúde, de doença de saúde? É um bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência. Essa definição da Organização Mundial de Saúde esgota o que nós estamos falando. Quer dizer, não é simplesmente você não ter doenças, é você estar bem consigo e com os outros. Essa é a definição da Organização Mundial de Saúde. Você tem que estar bem. Isso aqui é chegar lá, não é simplesmente, não, eu cheguei aqui. Você tem que ser conquistado. Por isso que eu estou falando, você tem que ser conquistado. Não é simplesmente, eu cheguei aqui. Não, você vai conquistar esse bem-estar físico, mental e social. Isso é a definição da Organização Mundial de Saúde. Por isso que, encerrando, que é isso mesmo que eu estou falando, isso merece ser pensado seriamente. A partir de hoje, quem ouvir agora, eu tenho 15 anos de idade. É isso aí, 15 anos de idade eu começo a pensar. Não é caderneta de poupança, é cuidar da sua saúde, cuidar do seu meio social, cuidar do seu ambiente de vida. E deve ser executado. Você monta o projeto e executa o projeto para você chegar bem na sua aposentadoria. Bom, é isso aí. Encerramos? Opa. Alguma pergunta? Não, tá ótimo. Doutora, a gente agradece aqui em nome da Zagoi e em nome da Tele também pela sua vinda, pela informação e o conteúdo que você trouxe para a gente hoje. Muito obrigado. Vou encerrar a transmissão agora. Eu que agradeço.